Boa tarde, meu nome é Maicon, pós-graduando do curso em Matemática Financeira e Estatística. O título do projeto é Regressão Linear para a Previsão de Demanda de um Produto em uma Encarroçadora. E lembrando aí que planejar nunca é demais. Aqui é o sumário, basicamente a gente tem aqui o objetivo, a contextualização, o método de análise, dados históricos, análise desses dados, o modelo, modelando a função, o modelo de regressão no caso, análise de correlação, gráfico de dispersão, resultados e discussão, e para fechar aqui a conclusão. Qual é o objetivo desse trabalho? Basicamente é prever uma possível demanda, tá, do produto A para o mês de agosto de 2021, utilizando os dados históricos que tem na base de dados da empresa. Também fornecer dados para embasar possíveis contratações ou demissões, porque se a demanda prevista for muito acima do que a gente tem agora, pode ser que seja necessário contratar mais pessoas para conseguir atender essa demanda. E o contrário também é verdade. Caso a gente tenha uma queda dessa produção, talvez a gente tenha que mandar embora, demitir algumas pessoas ou então realocar essas pessoas. Também fornecer dados para a equipe, tipo de compras, logística, PPCP, para adiantar alguns materiais, caso a gente tenha uma previsão de aumento de demanda, ou então não comprar muito para não criar muito estoque, caso a nossa demanda seja muito abaixo do que está acontecendo atualmente. Contextualização, aqui é falando um pouco da empresa, tá? Essa empresa que está sendo realizado esse projeto é uma empresa fabricante de ônibus, então é líder no mercado de carrocerias urbanas. Ela tem a empresa, a planta principal em Botucatu e tem a filial em Barra Bonita. Atualmente a gente tem 3.000 colaboradores diretos na empresa, com capacidade aí de até 40 carrocerias por dia em Botucatu e 10 carrocerias na Barra Bonita, que é uma cidade um pouco próxima aqui de Botucatu. Então, partindo aqui já para o modelo, a gente vai estar utilizando aqui o modelo de regressão linear, aplicando o método dos mínimos quadrados. E o modelo de regressão linear simples, basicamente ele é dado por y igual a um valor a mais b vezes x, onde o y é a variável dependente, que ela varia de acordo, ela depende da variável independente, que é o x. O a é o intercepto da variável independente, onde ela corta no eixo y. O b basicamente é o coeficiente angular da reta, então esse coeficiente ele mede a inclinação da reta em relação ao eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. O nosso x ali, é a variável independente, ela que varia, e ela variando a gente tem uma alteração no valor de y. E o n ali, que é falando da nossa para o modelo, o n é o número de períodos observados. Beleza. E a gente vai utilizar também, desculpa, esse modelo, que é um modelo de correlação entre duas variáveis, tá? Basicamente, ela mede, é um valor que varia de menos 1 até 1, ela mede ali o quanto que a variável independente, que é o que varia, o quanto que ela interfere na variável dependente, ou seja, o quanto x interfere em y. A gente consegue analisar a intensidade da correlação entre as duas variáveis. Foi coletado os dados históricos da base da empresa, que é o sistema ERP, onde a gente tem muitas informações lá agrupadas, tanto de compra, de estoque, de vendas, tá? E basicamente, então a gente pegou dessa base. O tamanho da amostra analisada aí é de 3.326 dados. E esses dados eles estão distribuídos ao longo de 5 anos, começando em 2016 e indo até 2020, que é o ano passado, certo? E como foi feito então aí como que foi trabalhado esses dados? Então foram testadas várias formas e a que mais representou foi essa que eu vou mostrar para vocês. Então a gente organizou os dados em ordem crescente e como foi feito? Então a gente separou os 5 anos lá e pegou os meses de cada ano, por exemplo, que está ali embaixo: janeiro de 2016, janeiro de 2017 e janeiro de 2018. Então a gente teve o mês de janeiro e foi feita a média dos meses de janeiro de cada ano. Então, para nosso exemplo ali, janeiro de 2016, 20 produtos, 17, 15 produtos e 18, 25 produtos. Então a média em janeiro vai ser a soma desses três meses aí, dividido pela quantidade de meses observado, que para esse exemplo é 3, dando uma média de 20 produtos em janeiro. E foi feito isso para os meses subsequentes.
certo? Então, organizando, né, esses dados em uma tabela, né, já com a média realizada, a gente vai ter essa média mensal da demanda do produto A, tá? De janeiro a dezembro, onde o número 1 é janeiro, até chegar lá no 2 em dezembro, né, seguindo a ordem de janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então a gente tem o mês, que é a nossa variável X, ela que varia, né? Então, de acordo com conforme os meses vão passando, a demanda ela vai alterando, certo? E a demanda, basicamente, como eu já disse, é a média aritmética aí dos meses de cada ano. Perfeito? Então a gente conseguiu gerar essa tabela. Aí, a partir desses valores da tabela anterior, a gente realiza o cálculo dos mínimos quadrados, que serve para a gente conseguir modelar a nossa função. Então ali a gente tem, né, a mesma tabela, demanda e o mês. Agora a gente acrescentou mais 4 coluna, onde a gente faz o somatório de x, depois faz o somatório de x ao quadrado, depois o somatório de y ao quadrado e lá no final x vezes y. Então a gente realiza os cálculos em cima dos valores que a gente coletou e vai gerar essa tabela. Com essa tabela pronta, já é possível substituir alguns valores no nosso modelo, tá? Então, primeiro a gente calcula o B, né? Porque para calcular o valor de A é necessário ter o valor de B. Calculando o valor de B, que é basicamente então pegar os valores que a gente tem. Por exemplo, o N é o número de períodos, são 12, né? São 12 meses. Então fica 12 vezes x vezes y, que seria a última coluna aqui, ó, esse somatório aqui, que é 4.558,4. E assim por diante, a gente vai substituindo e vamos encontrar um valor de B aqui, ó, de 1,6406. O valor de A, a gente também tem lá, né, a nossa fórmula. Vamos pegar esses valores que estão aqui e jogar aqui de acordo com o seu correspondente. A gente vai encontrar aqui o valor de A sendo 44,7694. Tendo o valor de A e B, a gente já consegue jogar no nosso modelo, que é dado por y igual a mais b vezes x, onde o A é 44,7694 e o B é 1,6406. Então a gente pega esses valores, joga na função, a gente vai conseguir obter esse modelo de previsão. Tá? Com ele a gente já consegue fazer algumas inferências aí. Mas antes a gente vai fazer o cálculo aqui da correlação, que mede a intensidade, né? O quanto que a variável x interfere na variável y. Perfeito? Então a gente pegando aqui esses valores que estão na tabela, de acordo com o seu correspondente, a gente vai encontrar uma correlação aqui, ó, de 0,4341, ou em percentual de 43,41%, tá? Então, assim, é uma correlação relativamente forte, tá? Lembrando que esse valor ele não tem uma unidade de medida, tá? Ele é um fator, né, que representa, né, a intensidade. No nosso caso aqui, ó, é uma correlação positiva crescente. Por quê? Porque deu positivo. Se fosse negativo, a gente teria uma correlação negativa. Então, para o nosso caso aqui, ó, à medida que x aumenta, y também aumenta. Se fosse negativo, seria o contrário. À medida que x aumenta, y iria diminuir. Seria uma reta decrescente. Para o nosso caso aqui é uma reta ascendente, positiva, né? Perfeito. Com os dados obtidos, nós conseguimos criar esse gráfico de dispersão, onde essas bolinhas pretas aqui basicamente representam a demanda, né? Ou no caso, a média da demanda durante os 5 anos para cada mês, onde 1 é janeiro e 12 é dezembro. Beleza? E essa reta vermelha seria uma linha de tendência, ou seja, seria o modelo de regressão que nós modelamos anteriormente. E a correlação, que é esse valor aqui, representa o quão próximo os nossos valores estão próximos do modelo. Então, se a gente olhar aqui, ó, para a nossa demanda em torno desse modelo que a gente acabou de construir, a gente pode ver que ele acompanha realmente, né, essa crescente aqui, ó, né? E percebe-se também que os pontos eles ficam próximos até da reta, tá? Do nosso modelo de regressão. Então, claro que a gente não pode usar ele somente esse modelo para fazer previsões, né? A gente tem que considerar outras coisas, outros fatores. Mas a gente já consegue ver que realmente tem uma correlação aqui relativamente forte, né, do nosso modelo, tá? Então vamos dar sequência aqui. Então a gente já consegue entrar aqui em resultados e discussão, né? Vamos falar aqui o que a gente conseguiu prever. Então, atendendo o primeiro objetivo que a gente tinha proposto, que era prever a demanda para o mês de agosto.
Então, utilizando o modelo, no lugar do X, a gente vai colocar o 8. Por quê? O 8 representa agosto, né? Então, 1 é janeiro, 2 é fevereiro e assim por diante. O 8 vai ser agosto. Então, aqui no lugar do X eu coloquei o 8, fizemos o cálculo e encontramos aqui aproximadamente 58 produtos, tá? Do produto A. Então, para o mês de agosto, né, o mês 8, a previsão é de 58 unidades do produto, tá? Cerca aí de 2,63 unidades por dia, tá? Considerando 22 dias úteis. Então, como eu disse, a correlação, né, deu positiva, então representa uma correlação linear positiva. E a gente viu lá no gráfico de dispersão que realmente é uma correlação forte. O que mais a gente pode discutir aqui, né? Então, agora para o mês de agosto vai ser feito o acompanhamento para a gente poder verificar a eficácia desse modelo. Então, conforme vai passando os meses, a gente vai inserindo mais informações na base e esse modelo fica cada vez mais preciso. E atualmente a demanda pelo produto A lá na empresa é de 1 unidade por dia, tá? Então a gente vai ter que se atentar, porque no modelo nosso a previsão é de 2 unidades, quase 3 unidades por dia. Então é um aumento aí, de mais de 160%, tá? Em relação ao cenário atual. Então, caso a gente tenha realmente esse cenário, a gente vai ter que correr atrás de mão de obra, caso seja necessário, adiantar material, talvez fazer um pouco de estoque, né? Mas, como eu disse, a gente não deve se basear somente no modelo. Ele serve como uma ferramenta de apoio para a gente tomar algumas decisões. Então, deve ser levado em consideração outros fatores também, certo? Então, como eu já disse, o setor de compras aí, né, todos os setores da empresa, na verdade, deve se atentar em relação ao adiantamento de material para conseguir atender a demanda, tá? Mas, como eu já disse, a gente precisa analisar outros fatores também. Ainda mais no cenário como está atualmente de coronavírus, de crise. Então pode ser que isso daí gere uma sazonalidade para o mês de agosto. Conclusão: o modelo, né, ele mostrou ser eficiente então no que se propõe a oferecer, que seria prever a demanda em relação a isso, tudo bem? A correlação é de quase 50% ali, né? Então ela é forte, indicando que, à medida que o ano se aproxima de dezembro, a demanda pelo produto A tende a aumentar, tá? Então, conforme a gente chega próximo de dezembro, a gente tem uma tendência de crescimento da demanda por esse produto. E a demanda prevista para o mês de agosto, então, é de 58 unidades aproximadamente, totalizando aí quase 3 unidades por dia. Certo, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e um abraço.